Essa estimativa vem de onde? Quem fez? Vem de gente que trabalha no meio. Eles avaliam esse número. Quando você volta, por exemplo, numa licença de prevenção, a consequência é mais cara lá na frente. Em desvio, você sabe que existe, infelizmente. Okay? Então, acho que até 20% pode ser evitado com um bom ministro, um gestor, e que tenha carta branca para realmente mobiliar os demais cargos na área de saúde, dá para você conter essa sangria. Deputado de Infraestrutura, como foi a experiência do senhor lá em Israel? Se o senhor poderia falar a sua proposta para a questão do semiárido do Nordeste? Tá. Tem alguma coisa a ver? Lá eu fui ver a agricultura no deserto, fui ver a piscicultura também. Lá a precipitação pluviométrica é menor do que esse semiárido nordestino. Conversei com o ministro da Agricultura deles. Foi uma conversa rápida, mas são muito simpáticos e favoráveis e querem fazer acordo conosco no que for possível. É um povo maravilhoso. Eles têm esse tipo de convênio com alguns países da África e gostariam de implementar isso aqui no Brasil também. O senhor mencionou sobre os cubanos, que eles, da dificuldade deles em relação a pedir asilo aqui. E aproveitando o gancho da Venezuela e a situação em Roraima, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como que deve ser o tratamento aos refugiados no possível governo. O grande exemplo da Venezuela: não podemos continuar flertando com o perigo. Não podemos deixar que o Brasil cada vez mais se aproxime do regime que existe na Venezuela. Tá? No primeiro momento, a classe mais rica foi para os Estados Unidos, Miami. Depois, a classe média começou a se evadir para o Chile, para a Bolívia. E agora os mais pobres estão vindo para o Brasil. O governo brasileiro, do PT, quando isso tudo começou, se fosse um governo democrático e sério, teria feito gestões junto à Venezuela para que esse regime não continuasse agravando a situação do seu povo lá. Não fez porque, para o PT, interessa algo parecido com a Venezuela no Brasil. Tanto é que o Lula já disse certa vez na Venezuela que lá poderia faltar tudo, menos democracia. Com o Maduro, tudo continua se agravando. Agora, o que nós não podemos fazer? Eu sou humano, tá? Eu respeito os direitos humanos de quem realmente está numa situação crítica, como eles estão, mas não podemos deixar nas mãos do governo de Roraima resolver esse problema. Estive 2 vezes em Roraima nos últimos 2 anos, para ver, basicamente, essa questão da fuga dos venezuelanos e outra questão também ambiental e indigenista lá. Comuniquei na época ao ministro da Saúde dos problemas que eles enfrentavam lá. Conversei com algumas pessoas do que realmente deveria ser feito. Não fizeram nada e chega um ponto que explodiu essa situação lá. Não acho que deve haver nada de violência lá, mas são uma reação do povo. E o governo continua de costas para esse problema. O venezuelano não está saindo de lá porque quer, está fugindo da fome e da ditadura. O senhor acha que o ministro Aloysio Nunes, que é aqui de Rio Preto, está atuando bem nesse sentido, está conduzindo bem essa questão? Primeiramente, é uma vergonha que ele é autor da lei da migração. É uma vergonha o motorista do Marighella, Aloysio Nunes Ferreira, aprovar uma lei de imigração onde o Brasil tornou-se um país de fronteiras abertas. Com todo respeito, a mesma coisa que você derrubar as portas e janelas da tua casa aqui no Brasil. Você está pedindo para ser roubado no mínimo que poderia acontecer. É o que fizeram com o Brasil. Hoje, qualquer um de fora que vem para cá, de acordo com a lei de imigração do senhor Aloysio Nunes, tem mais direito do que qualquer um brasileiro. O Brasil não pode continuar ser um país de fronteiras abertas. A questão de acolhimento do venezuelano é uma coisa. Acredito que você poderia buscar a ONU para que crie campos de refugiados para atenuar esse problema deles e da população, não só de Boa Vista, bem como de Pacaraima. Deputado, demarcação de terras indígenas, parece que nossos índios gostam de ter terras em cima de jazidas minerais, O que o senhor tem a falar sobre a demarcação de terras indígenas? Não são os índios, eles são massa de manobra nessa questão. A indústria da demarcação de terra indígena começou no governo Collor e depois foi agravada no governo Dilma e Lula, e também passou por Fernando Henrique Cardoso. Hoje nós temos mais que 14%, ou aproximadamente 14%, do Brasil demarcado como terra indígena. Isso é uma área maior que a região sudeste, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. É muita terra para pouco índio. Calcula-se que tenhamos 900 mil índios no Brasil. Calcula-se. Agora, quando você vê uma reserva Yanomami
cuja extensão territorial é o dobro do estado do Rio de Janeiro, para aproximadamente 9 mil índios, isso é um absurdo. E geralmente não por coincidência. Essas terras demarcadas, essas grandes áreas, têm um subsolo riquíssimo e também uma biodiversidade riquíssima. E o que é mais grave disso tudo é o tal do triplo A, Amazônia, Andes, Atlântico, que isso vem sendo discutido há muito tempo, em especial nesses grandes encontros de acordo do clima. É uma grande faixa territorial, então, que passa por sobre a calha dos Solimões e Amazonas, e essa faixa de 136 milhões de hectares vai, mais cedo ou mais tarde, no meu entender, muito mais cedo, ser declarado de interesse mundial. Ou seja, nós perderemos a nossa soberania sobre a Amazônia, e o pessoal não vê isso. Apenas vê a questão do índio, que nós devemos sim respeitar, mas devemos também integrá-lo à sociedade. O índio está sendo usado para que esses projetos de dominação dessa área mais rica do mundo se passem para a mão de estrangeiros. Presidente, sobre Mercosul, o que muda, o que não muda no governo do senhor e em relação a acordos multilaterais e bilaterais do futuro governo brasileiro sob a sua presidência? O Mercosul foi criado num bom espírito, mas depois começou a prevalecer a questão ideológica, aquela grande pátria bolivariana. Nós passamos a ser dependentes em parte do gás da Bolívia. Nós fizemos, com dinheiro quase todo nosso, linha de transmissão de Itaipu Binacional até a capital do Paraguai. Sou apaixonado pelo povo paraguaio. Me considero, já sem conversar com ele pessoalmente, um amigo do novo presidente lá do Paraguai. Mas a questão de soberania, você tem que se preocupar com ela. Não existe interesse entre nações, não existe amizade entre nações. Existe sim interesse. O Brasil é uma coisa, os demais estados aqui da América do Sul, né, são outros que nós devemos tratar, logicamente, com o devido respeito, mas também com a distância que se faz necessária. Devemos botar um ponto final nos negócios internacionais do Brasil, levando-se em conta o viés ideológico. Sobre as pesquisas, as atuais pesquisas, o senhor vai participar dos próximos debates? Eu não acredito em pesquisa. A pesquisa minha é essa que está na rua. Eu duvido que qualquer outro candidato tenha uma recepção igual a essa que eu estou tendo. E vem realmente do coração do povo brasileiro. No tocante ao debate, pretendo participar, deixar bem claro, né, dos televisivos, até porque se eu participar de todas as sabatinas que me convidam, eu fico muito feliz com isso, né, eu vou acabar não fazendo esse trabalho aqui junto à população, e esse trabalho que eu faço ao longo dos últimos 4 anos. O senhor esperava mais pessoas aqui em Rio Preto, por ser ninho do cano aqui? As eleições mostraram isso? Olha só, o pessoal votava no PSDB, como eu já votei, por, entre aspas, ser oposição ao PT. E nós sabemos que não é verdade. Depois da segunda declaração de Fernando Henrique Cardoso, que no possível segundo turno se uniria ao PT para derrotar o tal de Jair Bolsonaro, então acho que caiu a máscara, são iguais. É o primo pobre e o primo rico, são iguais. Tá? Ambos aí defendem o Foro de São Paulo. Ambos aí têm posições muito parecidas, tocante à ideologia de gênero, no tocante ao comércio aqui no Brasil, no tocante a combate à violência, são muito parecidos. São contra a redução da maioridade penal. Tá? Ninguém fala sobre ideologia de gênero, os dois partidos são favoráveis. Tá? No tocante a outras causas de aborto, etc., são muito parecidos. Então vai aparecer uma pessoa que realmente é diferente deles. Tá? Okay? Então a população acaba migrando para nós. Quem sou eu na política? Eu sou baixo clero. Eu nunca sequer consegui ser presidente de comissão em Brasília. Quando uma vez apareceu a oportunidade, uma comissão até inexpressiva de direitos humanos, e meu partido lá atrás botou 2 na comissão para eu não ser presidente e nem vice-presidente. Agora, sou uma pessoa que sempre mantive a minha linha. E fiquei muito feliz quando Joaquim Barbosa me citou no mensalão, dizendo que era o único deputado da base aliada que não havia sido comprado pelo PT. Reforma tributária. Propostas para o Noroeste Paulista? Proposta para o Brasil no primeiro momento. Né? Qualquer região, se o Estado sair do cangote de quem quer produzir, aquele Estado, aquela região vai para frente. Reforma tributária, deputado, o que o senhor pensa sobre a alta carga tributária do Brasil e a ineficiência que isso gera para a livre iniciativa? O nosso economista foi sabatinado ontem na Globo News. E segundo eu assisti, e as pessoas assistiram também, ele foi excepcional. Ele é a pessoa que fala nessa área. Realmente a carga tributária é exagerada, é um dos motivos que jamais eu penso em ser empresário nesse país, ou ser um patrão nesse país. Nós queremos lançar, não um programa Meu Primeiro Emprego, que já existe, mas é a minha primeira empresa.
E para que cada um veja, então, as dificuldades atualmente para se abrir uma empresa no Brasil. Carga tributária é um absurdo, até porque não há contraprestação de serviço em cima do que se arrecada. Presidente, sobre Jerusalém. Você falou Você falou em buscar a ONU para criar campos de refugiados, né? Você poderia explicar isso melhor? Onde seriam criados esses campos? O que o senhor pediria para a ONU? E também queria que o senhor explicasse melhor que o país não pode ter fronteiras abertas. O que o senhor pretende mudar? Fronteiras abertas é lei de imigração. Você, vamos supor, para o navio no Porto de Santos, com 5.000 pessoas lá dentro, não interessa de onde vem, tem direito a desembarcar e andar livremente pelo Brasil. É isso que está na legislação. Okay? A questão de ONU, local de campo de refugiados. O local é perto da região de fronteira. A gente não pode fazer um campo de refugiados para a Venezuela aqui em São Paulo. Okay? O governo do PT aqui em Rio Preto inaugurou mais de 10 mil casas no programa Minha Casa Minha Vida. O senhor pretende manter esse programa, Bolsa Família? Qual é a opinião do senhor em relação ao governo populista? Minha Casa Minha Vida. O que nós pretendemos fazer é eliminar o Ministério das Cidades e mandar o dinheiro diretamente para a respectiva prefeitura para que ela gerencie isso daí. E isso vai contribuir com a corrupção? Olha só, na mão do governo. O meu entendimento é que o prefeito é muito mais fiscalizado que o governo federal. A questão de Bolsa Família, atacar fraude. É comum aparecer em auditorias milhares de pessoas que não têm direito àquilo. E o critério para admissão foi muito à vontade. Okay? Até porque você pode economizar e, quem sabe, pagar melhor quem realmente precisa. Deputado, setor energético, quais são suas propostas para hidrelétricas, energia solar? O Brasil não tem recursos. No período militar, nós fizemos um pouco mais de 20 hidrelétricas, com 10 Itaipu, que tinha recursos, e havia necessidade de energia para você exatamente para poder fazer o Brasil crescer. Sem energia, o Brasil não cresce. Vou dar um exemplo simples para você aqui. Você quer fazer uma pequena central hidrelétrica na sua fazenda. Você vai ter que ter licença do IBAMA. Vai levar pelo menos 10 anos, com toda certeza você não vai conseguir a licença. Onde é que está o foco do problema? Entre outros, né? As empresas que administram a transmissão de energia fazem seu respectivo lobby para não deixar você fazer isso lá, para você continuar comprando a energia deles. Então você tem que desburocratizar isso aí. Uma das medidas novas vai ser fundir o Ministério da Agricultura com o meio ambiente. A gente mata um montão de problemas ao mesmo tempo. Hidrelétrica. Fui lá em Roraima. Roraima é o estado que tem um subsolo, talvez, o pedaço de terra mais rico do mundo. Nada pode ser feito lá. É o estado que não... Agora descobriram que não tem energia elétrica lá, tá? Sempre se sabe que metade vem de Guri, lá da Venezuela, outra metade vem de uma termoelétrica nossa. Lá você tem espaço para eólica, que tem o campo, os mapas de eólicos dizem que se pode fazer isso aí, e também na questão solar. Mas o ideal lá seria uma hidrelétrica no Vale do Rio Cotingo. São 12 quilômetros de extensão, uma cota de 600 metros. Você pode usar metade disso e ter energia para abastecer toda a Roraima de qualidade e toda a região periférica também. Mas, por questão ambiental, o Ministério do Meio Ambiente tomado por xiitas ambientalistas e questão indigenista, que é muito mal administrado no Brasil, você não tem como tirar a Roraima da situação que se encontra. No meu governo, com toda certeza, escolhendo ministros que não peçam bênção, né? Para ONGs internacionais, nem para Jorge Soros, eu tenho certeza que dá para a gente levar avante essa proposta de resolver a questão energética de Roraima e também os locais como o Vale do Ribeira, a região onde foi criado, também lá cabe uma hidrelétrica lá que melhor caberia, até para evitar as inundações que existem com certa frequência e arrasam toda a plantação de banana na várzea do Rio Ribeira de Guarda. O que o senhor pensa do pacto federativo em relação aos prefeitos, que vivem uma situação muito complicada? O senhor falou sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, repassar dinheiro diretamente às prefeituras. Então, as prefeituras não conseguem desenvolver simples projetos para garantir o saneamento básico. Como é que fazer isso, mudar essa situação? Olha só, você fala de saneamento básico, é uma fortuna sem gastar, porque isso aí é... Quem vai falar que vai resolver isso está mentindo, não tem recurso para tudo isso. Agora, como um todo, como regra, nós pretendemos fortalecer o pacto federativo. Eu gostaria de não ver mais prefeito em Brasília. É comum você ver prefeito fazendo romaria com tiros na mão em Brasília. Os recursos mandavam. Logicamente,
uma certa regulamentação para não extrapolar, como não deixar contratar mais gente em cima daquele recurso, né? Aplicar naquilo que o prefeito até achar o que é melhor para o teu município. Se você acha que é melhor que aplicar em saneamento aquele recurso, aplica. É melhor construir casa, construa. Fica a cargo do prefeito, da comunidade local e da sua Câmara de Vereadores. Presidente, a base política, o senhor já informou algum tempo atrás, já tem hoje os apoiadores do Congresso no senhor, já formam a maior base do Congresso. Em que pé que está isso hoje? Olha só, tem muitos deputados decentes lá dentro. Não podemos botar todo mundo no mesmo saco. Né? Conversamos com aproximadamente 120 parlamentares em quase uma dezena de reuniões. Eles querem fazer parte do futuro governo nosso, caso cheguemos lá, com certeza, né? E essas questões, as votações, tratar diretamente com eles, evitando a liderança partidária que hoje em dia ainda funciona como um sindicato. E de acordo com o número de deputados, aquele líder partidário procura o governo e fala: eu quero tantos ministérios, eu quero diretoria de estatais, diretoria de bancos oficiais, e daí o problema vem. Vem a ineficiência do Estado e vem a corrupção. Nós vamos fugir disso e temos trabalhado para fugir disso. O próprio Centrão, eu calculo que hoje em dia, mais da metade dos deputados do Centrão, quando tiver material, papel para botar na rua, não vai estar a cara do Alckmin lá. Vai estar em branco ou vai estar a minha cara. É o que eles têm dito para mim. Até porque botar a cara do Alckmin é pedir para perder o voto e perder a eleição. O que você vai fazer com os 8 segundos de tempo de televisão? Meu nome é Jair Messias. Em nome da família, meu nome é Jair Bolsonaro, presidente 17. Um abraço nos homens, um beijo nas mulheres. Valeu? Deputado, qual a sua proposta para... Sobrou tempo. Sua proposta para a reestruturação das nossas Forças Armadas que estão sucateadas? Primeiro, né? Por que as Forças Armadas foram sucateadas do governo do PSDB ao PT? Porque nós, as Forças Armadas, somos o último obstáculo para o socialismo. Então bateram muito na gente, em especial numa chamada Comissão Nacional da Verdade. Alguém acredita que o PT tem algum compromisso com a verdade? E não bate apenas em nós não, bate nas forças auxiliares, especial Polícia Militar. Okay? E não existe ditadura civil, todas as ditaduras são militares. E nós, no Brasil, em 64, evitamos que fosse implementada aqui uma ditadura, que as Forças Armadas não se renderam àquela pretensão de João Goulart. Tanto é que no dia 2 de abril de 64, o Congresso cassou o mandato dele. E só aconteceu porque tivemos 3 governadores, né? O do Rio, Minas e São Paulo, que jogaram pesado, então, Carlos Lacerda, Carvalho Pinto e Ademar de Barros. E aquilo que aconteceu foi um clamor da sociedade. Inclusive agradeço ao AB por ter ajudado naquele momento, junto com a ABI, junto com os produtores rurais, que não queriam ver suas propriedades aí simplesmente levadas na marra para a reforma agrária, como o Brizola pregava naquele momento, os empresários que não queriam ver suas empresas estatizadas, a Igreja Católica, que os padres pregavam muito que deveríamos resistir àquele momento, e graças a Deus tudo ocorreu certo. E 20 anos depois, como disse nosso querido Roberto Marinho, eu posso repetir para vocês a primeira frase dele aqui, se quiserem, né? Do editorial de 7 de outubro de 1984, onde ele começa: participamos. Né? Participamos, e o seu editorial vai até o final tratando desse assunto, onde ele se orgulhou e muito de não ter deixado o Brasil virar uma ditadura do proletariado. A revista Time justamente traz hoje uma entrevista que fala que o senhor vê o senhor como um amante da ditadura. É isso mesmo? Classifica isso? Eu sou hétero, cara. Eu posso ser amante da ditadura. Vocês não têm o que falar mais, por isso estão perdendo espaço. E até no Brasil, com todo o respeito que eu tenho à nossa imprensa, né, nos últimos 3 anos perderam quase 40% a vendagem da mídia de papel, por questões econômicas e também por questão de não acreditar muito no que se escreve. Em especial a Folha de São Paulo. Até hoje eu tenho um trauma comigo com a senhora Valderice, lá do Açaí, lá de Angra dos Reis. A Folha a taxou de fantasma no dia 10 de janeiro desse ano. E no dia 10 de janeiro, segundo o boletim administrativo, 19 de dezembro da Câmara, ela estava de férias. E eles não se convencem disso, em mentir. Fizeram uma campanha em cima de uma mulher, coitada, negra, pobre, tá certo? Humilde, até que ela entrou na lojinha de açaí, que não fatura R$500 por mês, talvez para a irmã ir no banheiro,
com toda certeza, e foram lá, fantasma, resolveu o problema do Brasil. Acharam o foco de corrupção no Brasil. Essa empresa não pode continuar agindo dessa maneira. Queremos a verdade acima de tudo. Com verdade, todos nós cresceremos e não teremos mais demissões no meio de vocês. Você sabe que está especial o Sistema Globo, né? O que o senhor pediu para retirar então as reportagens no TSE? Não pedi nada de direito de resposta. Aquilo está publicado de forma equivocada. Eu não li a matéria, porque nós pedimos junto ao TSE o direito de resposta daquela matéria. Censura? Não existe censura. Agora, tem um órgão de imprensa que está preocupado e eu não dar mais dinheiro da propaganda oficial para eles. Isso pode acontecer. Assim como hoje em dia tem um grande órgão de imprensa que, pela mídia técnica, que devia receber 40%, recebe 80%. Isso não pode continuar acontecendo. Devemos democratizar a propaganda oficial do governo. O governo precisa, sim, anunciar seu programa de vacina, entre tantos outros que precisam da mídia, e é para ser gasto de forma democrática com vocês, levando em conta a mídia técnica. Presidente, Jerusalém, o governo Trump transferiu a Embaixada Americana para Jerusalém. No governo do senhor, qual seria a medida nesse sentido? Olha só. E além do que, a falsa Embaixada Palestina aqui no Brasil. É um Estado, não é um Estado? Se nós passarmos a capital do Brasil lá para o Rio de Janeiro, tá certo? Eu acho que todo mundo vai para lá. É seguir isso daí. Agora, qual o problema? Aqui no Brasil, todos os povos vivem muito bem. Tem palestino aqui, tem sírio, tem árabe, tem judeu, todo mundo vive bem aqui. Lá fora, ok? Nós não queremos nos meter. Mas, depender de mim, a embaixada vai para Jerusalém, até porque Israel decidiu que é Jerusalém. Deputado, o senhor é a favor do aborto? O senhor é a favor do aborto? Não, o aborto nunca fui favorável, tá certo? E sempre fui contrário ao aborto. Hoje você tem o aborto em 3 casos conhecidos: estupro, risco para a vida da mãe e anencefalia. Se passar por mim, se o Câmara e o Senado de aprovar e eu for presidente, a minha caneta vai vetar esse projeto. O senhor é a favor de manter o crédito subsidiado à agricultura, que o Paulo Guedes ontem na sabatina deu a entender que é contra? Olha só, eu vou conversar particularmente com ele, ok? E eu tenho por meta aqui tomar decisões ouvindo quem eu já contactei nessa. O ideal é não ter subsídio, é o ideal. Mas eu acho que nós não podemos abrir mão do Banco do Brasil para o financiamento do crédito agrícola. O senhor é a favor da privatização das estatais, Bolsonaro? Nós temos, se não me engano, 147 estatais. Um terço criado no governo do PT. Esse terço, eu acho que imediatamente você tem que ou extinguir ou privatizar. Aí sobra 2 terços. Com toda certeza, o outro terço, de acordo com o modelo, o Golden Share é muito conhecido, o caso da Embraer, você pode partir para privatizações. Porque se você hoje em dia botar no mercado, quero vender a empresa tal, para qualquer um poder comprar, a China vai comprar o Brasil. Tem uma enorme preocupação com privatizações com capital de fora, né? Em especial da China. A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Tenham cuidado com isso. Inclusive fala-se bastante avançado, vender terras agricultáveis para eles. Certo, Navan? Olha, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Eles estão investindo no mundo todo, não é para o bem desses países, é para o bem de si próprio. E eles estão certos, errados somos nós. Nós não podemos abrir mão da nossa segurança alimentar. E deixo claro, quando a China compra alguma coisa, não é nada privatizado, é estatizado. Tomemos cuidado com isso. Eles acabaram de entrar no Nióbio de Catalão. Eles estão comprando a linha de transmissão, portos, vão entrar em terra de forma bastante agressiva. Nós vamos acabar sendo inquilinos de nós mesmos. Cuidado que nós podemos perder o Brasil. Vamos ter que procurar um outro Dom Pedro para declarar a independência, um monte. Vai ter que ser um Dom Pedro, não com uma espada, mas com uma bomba atômica que nós não temos. Pessoal, obrigada, viu? Obrigada, acabou. Obrigado. Obrigada a todos. Bom trabalho para todo mundo aí. Bom, amigos, encerramos agora a entrevista coletiva do presidente Bolsonaro aqui na cidade de São José do Rio Preto. E daqui a pouco voltaremos com mais algumas informações gravadas. Se você está assistindo isso agora, ela foi gravada. Tá? Nós encerramos agora a entrevista coletiva de Bolsonaro aqui na cidade de São José do Rio Preto. Essa entrevista foi gravada devido à dificuldade de transmissão pela internet.
gravação. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais tarde voltaremos com mais informações. Casos e perguntas sérias. A gente levantou aí a questão das Forças Armadas. Nós já estamos lá com o Dante. Eu vou voltar aqui com o Dante. Eu vou pedir só pro Dante. Oi. Alan, tudo bem? Consegue me ouvir aí? Então, Dante, eu vou pedir pra você colocar o fone de ouvido pra você sentar aqui comigo. Okay? Tá, só um momento. Sem o fone não dá, não. Preciso do fone. Tá, só um momento. Acho que eu tenho fone aqui. Aqui já vai colocar o fone aqui. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui a entrevista coletiva de imprensa com o Jair Bolsonaro. Estamos ao vivo aqui pela Rádio MCI e pelo canal Terça Livre. Só verificar aqui se o áudio está ok. Vou colocar o fone para ele aqui. Não, beleza. Vamos fazer aqui ó, o balanço da entrevista. Estou aqui com o Paulo Enéas, do Crítica Nacional. Aqui é no Terça Livre? Aqui é na Rádio MCI na e Rádio aqui MCI. no Terça Livre. Isso, Terça Livre já está no ar já? Terça Livre já está entrando. O áudio. Vamos ver. Tudo certo aí? Estamos aqui brigando contra as outras. Brigando aqui contra as limitações técnicas. Aqui o som sai melhor ou não? Vamos ver. Vamos ver aqui. Bom, enquanto vai arrumando lá, Paulo, vamos fazer um balanço aqui. Né? O que você achou aí, em linhas gerais, desta entrevista coletiva? Quando que nós estamos observando é o seguinte, paulatinamente, eu não tenho dúvida de que a grande imprensa vai continuar fazendo guerra política contra Bolsonaro, não tenho dúvida. Sim. Mas eles estão sentindo o tranco. Sim. No seguinte sentido, hoje mesmo 1 ou 2 repórteres aqui que vieram com perguntas parcialmente capciosas, digamos. Mas a gente percebeu, em primeiro lugar, que Bolsonaro tem capacidade de dar uma resposta muito pronta e imediata para isso, e, mas ao mesmo tempo, uma grande parte da imprensa procurando dar a resposta apropriada. Agora, voltemos aqui. Estamos aqui ao vivo pelo canal Terça Livre e Rádio MCI, transmitindo aqui o balanço final da entrevista coletiva de Jair Bolsonaro. Agora continuamos aqui no Terça Livre. Vamos lá. E eu vou aqui falar em linhas gerais, Alan, para o pessoal aí do Terça Livre e da rádio aqui, como foi o debate de hoje. Bom, vocês acompanharam aí, né, as perguntas, as respostas, e como tinha uma verdadeira pluralidade de posicionamentos aqui hoje, né, jornalísticos, muito embora nós sabemos que algumas perguntas foram enviesadas ideologicamente, mas nós tivemos a oportunidade de fazer perguntas que realmente interessam. Não foram perguntas ideológicas, nós perguntamos sobre o setor energético, perguntamos sobre a questão de impostos, reforma tributária, Paulo Enéas perguntou sobre a questão de diplomacia, não é, política externa, relações do Brasil com Israel, a questão da Amazônia, do Exército, da segurança pública. Então nós tocamos em assuntos que importam para o Brasil, certo? Então, desse ponto de vista, né, o Paulo concorda comigo, eu acredito, que a entrevista teve um saldo positivo. Não ficou só naquela coisa de mimimi politicamente correto, né, racismo, não sei o que lá, machismo, esses ismos todos, nós sabemos que não tem contato com a realidade, que não interessa para o povo brasileiro isso, né? Não são problemas nacionais, são problemas ideológicos que só fazem sentido dentro das universidades públicas brasileiras, né, que são verdadeiros campos de concentração, doutrinação ideológica. E aqui nós realmente tivemos essa chance, né, de fazer perguntas que têm a ver com a pauta que o Brasil precisa discutir agora. Está compreendendo, Alan? Acho que o Paulo faz a mesma avaliação, né, Paulo? Exato. Tá no ar já, tá ok? Tá. Bom, boa tarde, Alan, amigos do Terça Livre. Na verdade é isso. Eu e o Dante estamos aqui desde a terça, quarta-feira, acompanhando grande parte da visita de Bolsonaro aqui na região. Então, em relação à imprensa, que é que nos interessa aqui, né?
que nós estamos observando, como eu estava falando agora há pouco da Rádio MCI, eu não tenho dúvida de que a grande imprensa continuará fazendo guerra política contra nós, eu não tenho dúvida nesse sentido. Mas eles estão percebendo que a realidade estava falando mais alto. Eles estão sendo obrigados a deixar de lado aquelas caricaturas de entrevista que faziam, sobre Maria do Rosário, o gay, o negro, a mulher, o sorvete se roubou do moleque que estava na quinta série, aquelas bobagens, que era nesse nível. Era um nível Furou assim, fila quando tinha 10 anos de idade. Era uma coisa tão primária, tão banal, como foi, por exemplo, o caso lá do Roda Viva, que eu acho que foi o ápice, né, da mediocridade do jornalismo brasileiro, que uma grande parte da imprensa, não toda ela, está começando a ceder à realidade. Está tendo que tratar de coisas que dizem respeito ao interesse das pessoas realmente. Em particular aqui no interior, esses dias, uma coisa que eu estava conversando com o Dante também, nós observamos um comportamento, pelo menos de alguns aspectos, diferente dos jornalistas, dos profissionais, que parece, né, a impressão que eu tenho, eu não moro no interior, eu moro na capital, eles estão menos pautados ideologicamente pelas redações com aquelas coisas capciosas. Eles realmente estão tratando de coisas objetivas. Alguém aqui perguntou sobre a questão de subsídio agrícola, né, que é um tema complexo, que é um tema que diz respeito à realidade aqui da região, que é uma região de fronteira agrícola, por exemplo. Uma região forte aqui da pecuária, né? Da pecuária. Produção rural, produção agrícola. Exato. Então, eles tiveram que, como nós fomos dando exemplo, né, de como fazer perguntas que interessam ao povo, eles tiveram que colocar pautas reais da realidade, como, por exemplo, falaram bastante sobre agricultura, né, Paulo? Fala sobre agricultura, defesa, questões de diplomacia, relações externas, ou seja, está melhorando a qualidade, ou ficando menos ruim, pelo menos, a qualidade jornalística das entrevistas do Bolsonaro, no que diz respeito aos entrevistadores, né? Sim. E uma coisa muito curiosa também que eu observei, também conversando com o Dante aqui, fica aqui uma dica, né, uma sugestão para os jornalistas, as pessoas que trabalham com a imprensa, que são sérios, independentemente da sua opção pessoal. É muito fácil pautar, no bom sentido, uma boa entrevista com o Bolsonaro. Sim. É só dar um cala-boca sutil naquele segmento de profissionais que estão preocupados unicamente em fazer guerra política e colocar uma pauta. Se você chegar lá e pergunta sobre relações internacionais, pergunta sobre reforma política, reforma tributária, pergunta sobre questão de terras indígenas, o sujeito que está lá carregado de fazer pauta ideológica, ele vai se sentir, no mínimo, constrangido de fazer pergunta medíocre. Já desmonta toda Nós observamos teatro, isso em Presidente Prudente. Observamos. Ontem lá em Araçatuba, em foi o mesmo, em Glicério, a mesma coisa. Eu e Dante, fazendo uma dobradinha, digamos, a gente começou a dar essa pauta e sentiu que o resto da imprensa ficou. Bom, o cara está falando aqui de relações com a ONU, eu vou perguntar sobre Maria do Rosário, ele vai ficar desse tamanhozinho, né? Sim, então, acho que tem um pouco desse fator também. O jornalista poder, os que estão não necessariamente comprometidos com o Bolsonaro. Fala, perdão. Vou falar. Tentar desligar o fone de ouvido para ver se melhora o áudio. Deixa eu ver com o nosso suporte aqui. Tá. O áudio está pipocando. Deixa eu ver com o Samuel aqui. Pediu para desligar. Desligou. A gente não está conseguindo acompanhar o raciocínio de vocês aí. E agora, melhora? Melhorou agora? Pô, agora sim, agora tá 1000 vezes melhor. Beleza. Pra nós, então dá para continuar, né? Pra trás um pouco. Peraí, nós estamos aqui. Sim. Agora Bom, sim, então, vamos lá. Pode falar aí. Vocês estavam comentando aí. Vocês estavam comentando que a própria imprensa sentiu um pouco a presença de vocês dois aí, né? Tanto do Crítica Nacional quanto do Terça Livre. Sentiu um pouco a diferença das perguntas, e aí a tônica não foi aquelas perguntas banais, né? O Paulo Enéas estava comentando ali que tem se evitado aquelas perguntas ridículas com relação a Maria do Rosário, essas coisas. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, porque eu tive essa experiência também em Porto Alegre, quando eu estava lá com a Folha. Peraí que eles estão mudando de lado ali. Enquanto eles estão mudando de lado lá, eu vou esperar aqui. Mas vocês estavam comentando isso, né? Que enquanto vocês fazem perguntas mais objetivas com relação ao Brasil e ao problema que o Brasil enfrenta, a própria mídia sentiu também essa diferença de nível de pergunta, né? Exato, é isso que eu falei aquela hora, parece que ficou um problema no áudio. Eu também falo rápido às vezes, estamos muito cansados aqui, tá uma maratona. Mas em resumo é exatamente isso. O que nós constatamos aqui?
é perfeitamente possível aos profissionais de imprensa sérios, pessoas que estão realmente preocupadas, independente da sua escolha partidária até inclusive, mas que estão preocupadas em ouvir um candidato à presidência e saber o que ele objetivamente tem a dizer, propor para a sociedade brasileira, para que o seu público possa ouvir e tirar sua conclusão, é relativamente fácil você pautar uma entrevista dessa natureza, colocando questões que lá não existe nada, nenhuma genialidade, não existe apenas bom senso, né? Perguntar questões que dizem respeito ao interesse das pessoas. Até porque, Paulo, nós precisamos ressaltar aqui que nós não estamos entrevistando um candidato a vereador, nós não estamos entrevistando um candidato a prefeito de interior, nós não estamos entrevistando um candidato nem a deputado estadual, que já é um cargo importante, muito menos um candidato a deputado federal, que é um cargo também muito importante. Nós estamos entrevistando um candidato à presidência da República. É o comandante em chefe das nossas Forças Armadas. Tá certo? Quer dizer, se o Brasil entra num colapso, seja uma guerra, seja uma hecatombe, seja uma tragédia, um maremoto, qualquer coisa, né? Esse homem que vai, ou essa mulher, ou esse homem, é que vai comandar, né, o sistema de defesa nacional. Então, em primeiro lugar, as pessoas, o cidadão, têm que saber o que esses candidatos pensam sobre as questões de segurança. Em primeiro lugar, segurança nacional. Porque sem segurança não existe país. Sem território, sem as fronteiras serem guardadas, sem as fronteiras serem preservadas, vigiadas, nós não temos uma nação, né? Nós praticamente já não temos uma nação, porque entra quem quiser no Brasil, né, com essa lei de imigração, como muito bem falou aqui o Jair Bolsonaro, essa lei de imigração do Aloysio Nunes Ferreira, que foi motorista do Carlos Marighella, né, um terrorista comunista, desertor do exército, assassino, né, que foi morto pelo exército em combate, tá certo? O Aloysio Nunes Ferreira, que é daqui de São José do Rio Preto, ele agora, como ministro das Relações Exteriores, né, ele aprovou, passou uma lei lá que agora pode entrar qualquer um aqui no Brasil, independente de credenciais, independente enfim, a ficha do cara não vai ser analisada para ele ter direitos aqui e cidadania brasileira, né? Isso é um absurdo, porque entra qualquer um. Muito bem ressaltado isso pelo nosso candidato. Então, essas questões são as mais relevantes. Isso tem que começar a ser pautado não apenas pela mídia alternativa, como também pela grande mídia, né? Porque de fato é o que interessa ao povo. Se a grande mídia não faz esse serviço, nós somos mídia nanica de fato, porque não recebemos verba pública, não recebemos verba de ninguém, né? Até eu e o Paulo estamos brincando bastante aqui. Estamos gastando nosso dinheiro para vir para cá, fazer cobertura, né? Exato. E tem esse lado também, é importante isso, quer dizer, eu estou percebendo isso. Como a grande imprensa, estamos falando aqui de fazer uma discussão meio endógena aqui, que diz respeito ao nosso interesse aqui, né, do Terça Livre, do Crítica Nacional, da Rádio MCI. Ou seja, como a grande imprensa passou a ter como prioridade fazer guerra política, esse caminho para uma grande imprensa é um caminho ruim, até do ponto de vista de negócios, porque ela começa a ter problema de credibilidade. Sim. Ela passa a não ter capaz mais de refletir, pelo menos, as expectativas e ansiedades do público. Consequentemente, se você, qualquer pessoa no bom sentido, qualquer pessoa com bom senso, né, como nós não estamos colocando como bom senso, de abordar o candidato à presidência com questões que dizem respeito realmente aos interesses do país, aquilo que o Dante falou, é o chefe das Forças Armadas, aquele vai estar na frente do país nos próximos 4 anos, vai tomar decisões que vão afetar a vida de todos nós, etc. Colocar para essa pessoa, fazer questionamentos, são legítimos, questionar as suas posições e propostas sobre temas materiais, ou seja, que discussão ideológica interessa somente a militantes de esquerda, mas tratar de questões que sejam materiais, na área da economia, da infraestrutura, de relações internacionais, etc., de segurança, se você faz isso numa coletiva, você cria no mínimo um constrangimento para os demais... Inibe um posicionamento ideológico. Inibe uma ação ideológica. Nós observamos isso hoje pela terceira vez, né? Observamos isso, aliás, mais ou menos, terceira ou quarta vez? Quarta vez, nas 4 cidades, agora a quarta cidade que nós estamos aqui, nós observamos isso, ou seja, hoje até eles não olham o cara estranho, né? Pô, quem são esses caras perguntando coisas que não estão esperando? Nunca ouvimos perguntas. Nunca ouvi falar, né? Quer dizer, então tem esse fato. Falar de infraestrutura, não tem nada. Então, aqui, em dado momento, alguém falou, nós estudante, só sabe perguntar, Val, né? Val, Rosário e etc. As que eu ouvi. Homofobia, só isso. Aquela discussão ranhenta, que é puramente ideológica. Quando você traz questões que são materiais, essa bancada de gente disposta a fazer guerra política até por ignorância, né? Por analfabetismo funcional, eles ficam constrangidos. Nós tivemos um exemplo aqui, falou sobre o problema de Venezuela. Aí veio uma mocinha, para usar um termo de outra natureza, perguntar, o Brasil não pode ser um país de fronteira aberta?
Quer dizer, é um negócio inacreditável. Como é que alguém pergunta? O Bolsonaro ignorou. Quer dizer, então... Não, até ele falou, isso é como você deixar a porta da sua casa tem uma aberta, resposta, ele foi até educado, teve paciência. Quer dizer, como alguém pode perguntar para um presidente, questioná-lo de que o país não pode ser de fronteira aberta? Você tem ideia do grau de analfabetismo, aquilo que o professor lá fala sempre, né? Se tem uma área em que o analfabetismo funcional mais se manifesta na sociedade brasileira, naquele supostamente sua elite intelectual, é no meio dos jornalistas. Porque uma vez que eles estão imbuídos de fazer somente guerra política, eles são incapazes de fazer perguntas, não digo nem inteligentes, perguntas que sejam de utilidade pública. Não tem utilidade pública. No sentido do básico do jornalismo, né? Presta um serviço de desinformação. Porque direcionam a atenção do público, que deveria estar direcionada para assuntos importantes, para coisas relevantes, para picuinhas. Né? Aí, é igual, por exemplo, Paulo, a sua casa lá está pegando fogo, né? E você está preocupado com a poeira debaixo da cama. Eu vou limpar a poeira Não, tá pegando fogo, tá caindo o telhado da tua casa com fogo e você tá limpando o pozinho. Não, eu vou resolver o problema lá do fogo, só que deixa eu tirar esse pozinho aqui. Exatamente. É isso que é esse serviço que a grande mídia presta à nação. Mas é isso, Alan, acho que não podemos frisar isso. Nós observamos que não foi um evento, foram 4 eventos, né? Fica aqui a sugestão, a recomendação para os demais jornalistas, gente da mídia alternativa é a palavra errada, na nossa mídia nanica conservadora, né? Ou mesmo para quem não se coloca, até quem não se coloca como conservador, mas que seja minimamente honesto no seu trabalho, numa coletiva você vai lá e pauta Bolsonaro com as questões materiais objetivas, questiona, está muito bem preparado, ele dá resposta para isso, pronto para responder, com isso você inibe aquele que nós tivemos observando até agora, que é transformar, como tentaram fazer, no Roda Viva, por exemplo, foi o ponto culminante. Não foi nem o culminante, foi o culminante ao contrário, né? Foi o fosso, né? Foi o fosso fundo do poço, né? Do jornalismo, que é de transformar aquelas entrevistas em um show de tentativa de guerra política. Tentativa fracassada, aliás, porque eles perdem, né? Nem para eles perdem, né? Então é isso. É isso aí. Então, para finalizar, pessoal, galera do Terça Livre, da Rádio MCI, do Crítica Nacional, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Fica a dica que essa nossa experiência na cobertura dessa visita de Jair Bolsonaro aqui pelo interior de São Paulo, ele passou ao todo por 5 cidades, né? Presidente Prudente, passou por Araçatuba ontem, Glicério, que é a cidade natal, nós estivemos lá, fizemos a cobertura também, e ele foi recebido lá, né, com júbilo pela população local. Cidadezinha desse tamanhozinho, uma coisa muito legal. Habitantes da cidade, né? É um bairro de São Paulo. Todos os habitantes da cidade foram recebê-lo, foi muito bonito, né? Nós, inclusive eu e o Paulo subimos no palanque, falamos algumas palavras lá. Tá certo? E depois viemos aqui para São José do Rio Preto e amanhã ele encerra essa jornada em Barretos, tá? Então, assim, a nossa lição, quer dizer, que nós aprendemos, né, Paulo? A lição que nós aprendemos, nós queremos passar para o pessoal da mídia que está fazendo a cobertura, para o público em geral, é que nós não podemos prestar atenção nessas perguntas irrelevantes, isso não interessa. E quem for fazer cobertura daqui pra frente tem que se portar dessa maneira, tem que chegar e fazer as perguntas que realmente interessam, como o Paulo colocou, questões materiais, questões de infraestrutura, questões de segurança. O maior problema do Brasil é a segurança nacional, tá certo? Problema econômico, mas não ficar falando, eu só entendi economia, eu entendi economia. Não, como é que vai fazer para gerar mais emprego? Diminui o imposto, vai ter mais empresa. Se tem mais empresa, tem mais emprego, né? Porque o Jair falou aqui, a vida do empresário no Brasil é um inferno. Né? Isso não tem vontade de ser empresário, ele não teria vontade de ser empresário. E outra, se você quiser empreender então no campo rural, aí não é um inferno, aí é uma impossibilidade, porque ele falou aqui hoje na entrevista, falou que você para obter uma licença ambiental vai mais de 10 anos. E você dificilmente ainda obtém essa licença ambiental. Por quê? Porque tem um negócio chamado Ministério do Meio Ambiente que serve para impedir que a agricultura funcione. E nós sabemos que esse ministério foi criado e comandado sempre por comunistas. A dona Marina Silva, que é comunista, que ela agora tem essa roupinha verde, mas é o quê? É do PT, Ideologia de Libertação, né? Ideologia comunista raiz. E ela comandou esse ministério, deixou uma bomba armada lá, o produtor rural não poder produzir, não poder fazer nada, tá certo? E eles se comprometeram a desarmar essa bomba também, das várias bombas, né, que tem armadas aí no Brasil. Então, esses assuntos interessam, agricultura, pecuária, que estamos numa região fortíssima aqui da pecuária, né? A criação de gado aqui é muito forte. Aqui também Araçatuba é a capital do gado, né? Onde mais tem produção de gado. E graças a Deus, né, nós ouvimos perguntas de repórteres de lá perguntando sobre pecuária. Questão de pecuária, exatamente. Que é inédito. É novidade, coisas materiais e felicidade. E um último detalhe, Dante, está encerrando aqui. Além de nós falamos muito de imprensa aqui, nós vimos nas ruas, né, das manifestações, uma coisa impressionante. Vale de novo lembrar,
questões que estão colocadas aí de pesquisas fakes, descarte e esquece aquilo. Nenhum candidato hoje protagoniza as cenas que nós assistimos aqui nessa cidade. É uma energia incrível. Impressionante. Eu já fui tropeçado, já pisaram no meu pé, já quase derrubaram o gancho e tudo mais. Isso mostra que as pesquisas são todas manipuladas e são fraudes. Não é possível que algum outro candidato chegue perto da porcentagem que tem Jair Bolsonaro, porque o povo está com ele, tá? Então, muito obrigado, pessoal, por nos acompanharem aqui. Está acabando nossa bateria. A gente fica por aqui e voltamos numa próxima vez aí, em alguma outra cidade, em algum outro evento. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos, muito obrigado.